Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A Deus toda a honra e toda a glória. Nosso amado Pai eterno, neste momento te pedimos a direção do Teu Espírito Santo para este estudo que vamos realizar agora. Que ele seja a resposta para muitos corações que estão em dúvidas, Pai. Para a honra e glória do Teu nome, nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O nosso estudo de hoje, o tema é a dor da culpa. Está em 1 Tessalonicenses 3,13, que diz: a fim de que se seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Então, culpa é a violação da lei pela qual a pessoa se torna merecedora de castigo. Jó 13, do 23 ao 28, diz: quantas culpas e pecados tenho eu? Modifica-me a minha transgressão e o meu pecado, porque escondes o rosto e me tens por teu inimigo. Queres aterrorizar uma folha arrebatada pelo vento e perseguirás a palha seca, pois decretas contra mim coisas amargas e me atribui as culpas da minha mocidade. Também pões os meus pés no tronco, observa todos os meus caminhos e traça limites à planta dos meus pés, apesar de eu ser como uma coisa podre que se consome e como uma roupa que é a comida da traça. Jó, ele passava por um momento muito difícil de sua vida. Ele tinha perdido 10 filhos. Todos os seus bens foram roubados. E Jó era um dos homens mais ricos do Oriente naquela época. E ele agora estava cheio de feridas pelo corpo, e ele tirava com um caco de telhas a casca das feridas e se coçava. E, além disso, ainda tinham 3 pessoas que se diziam seus amigos, que ficavam com ele ali, o acusando de muitos erros e pecados, e alguns, a maioria, que ele nem mesmo cometeu. Responsabilidade. O pecado é a responsabilidade, a culpa. A culpa é a responsabilidade por dano, mal e desastre a outra pessoa. O sentimento de culpa traz baixa autoestima, dúvidas e vergonha. A culpa, ela pode desencadear condições como depressão e ansiedade generalizada. A pessoa culpada sente a culpa do seu erro, ela fica deprimida, ela fica ansiosa, ela se esconde, ela quer ficar num quarto fechado, se martirizando pelo
os seus erros que cometeu. Por isso que é muito importante nós buscarmos vivermos uma vida certa, para que a culpa não tome conta da nossa vida e nos destrua. Pessoas cometem até o suicídio, como foi o caso de Judas, quando sentiu remorso pelo que havia feito a Jesus Cristo, ele foi e se enforcou. E o passado, ele é muito forte. Coisas que nós cometemos há 10, 20, 30 anos atrás ainda nos trazem consequências, ainda nos trazem lembranças. Pessoas que nos acusam pelos nossos erros de anos atrás, mesmo que nós tenhamos mudado e feito coisas boas. É claro que não compensa o nosso erro do passado, mas as acusações, os dedos apontados, eles aumentam mais a culpa. Um dos nossos piores inimigos e acusador é o diabo. Por isso ele também é chamado de acusador. Ele gosta de nos lembrar dos nossos erros. Ah, você era assim, você é assim, você fez isso, você fez aquilo. Então, a culpa é a condição, é a condenação que recai sobre o pecador como resultado do seu pecado. A culpa é o resultado do pecado. A condenação, ela vem diante de 3 tribunais. Primeiro Deus, depois o seu próximo e depois a si mesmo. Deus, diante de Deus, nós somos culpados pelos nossos pecados. Também diante do nosso próximo e também diante de nós mesmos. Quando se sente o peso do pecado e a pessoa reconhece e sabe que está condenada, vem a dor do remorso e do arrependimento. E ela toda hora vem na cabeça, por que eu fui fazer aquilo? Porque eu não ouvi Deus, porque eu não ouvi os meus pais, as pessoas mais velhas, as pessoas mais experientes, que me aconselharam, não faça isso. Mas eu temei e fiz. E a pessoa vai ficar com aquilo remoendo na cabeça dela. Esse é um dos maiores pesos do pecado, a culpa. A culpa por erros cometidos. Alguns, a maioria até, não tem como nem consertar. Não tem como você voltar no passado e consertar aquele erro que você fez. Nós vamos ver mais à frente que em Deus, nós, quando nos arrependemos, conseguimos o perdão. Com o próximo é o mais difícil, porque ele
na maioria das vezes, não vai querer perdoar e vai nos acusar. E sempre que tiver oportunidade, ele vai lembrar: você fez isso, isso e isso. Sabia que não poderia confiar em você. Dentro de você, quando você recebe o perdão de Deus e consegue se perdoar e entende que o passado ele acabou, que foi um erro que você já se arrependeu, você vai ter paz consigo mesmo. Então, com Deus e com você mesmo, é muito mais fácil se livrar do sentimento de culpa, porque você não pode mudar o passado. Mas com o próximo, só se ele também reconhecer que ele erra e que ele precisa se consertar. E o primeiro passo para se consertar é perdoar. Perdoar, porque o perdão, ele só traz bem ao ser humano. Existem vários graus de pecados. Pecado de fraqueza, quando não resistimos à tentação, quando vemos uma coisa muito boa que nos enche os olhos e nós caímos pela fraqueza da carne. Existe o pecado de presunção, que é a pessoa se achar melhor do que a outra, se achar maior e humilhar a outra porque ela presume que ela é superior, porque ela tem dinheiro, porque ela é mais bonita, porque ela estudou mais, ou outras coisas. Existe também o pecado parcial ou de inteira oposição à vontade de Deus. Existem pessoas que parcialmente aceitam a Bíblia, mas alguns textos ela não aceita e ela vai contra aquilo que Deus diz. E existem pessoas que inteiramente, totalmente, elas estão contra a vontade de Deus. Fazem tudo que desagrada a Deus por livre e espontânea vontade. É só você ler lá o capítulo 1 de Romanos que você vai ver a série de pecados que o homem comete contra Deus e a sua lei. Mas qual a solução? Em Hebreus 10, do 10 ao 18 diz: nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes o mesmo sacrifício, que nunca jamais pode remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados,
assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disso nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as escreverei. Acrescenta: também de modo nenhum me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades, para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Então, se você está passando por esta situação ou conhece alguém que passa por esta situação de culpa e que está profundamente abalada, a ponto de estar entrando em depressão ou em ansiedade generalizada, de estar querendo até tirar a própria vida, ela precisa saber desta verdade, que Jesus Cristo, ele pagou uma vez só por todos os pecados da humanidade, por todos os pecados daqueles que se arrependem e o reconhecem como único e suficiente Salvador. E embora o nosso próximo, as pessoas que estão à nossa volta e o próprio diabo, o acusador, ficar batendo na mesma tecla, aqui a palavra de Deus diz que também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Uma vez perdoado por Deus, você está perdoado para sempre. Você tem a condição e o direito dado por aquele que está acima de todas as coisas, o próprio Deus, que perdoou todos os seus pecados, que tirou de cima de ti toda a culpa através do teu arrependimento e do sacrifício de Jesus Cristo. Vamos orar. Nosso amado Pai eterno, graça te damos por nossas vidas, Pai, por este ato maravilhoso que Tu nos concede, Pai, do perdão de todos os nossos pecados, Pai. Sejam eles de qual grau for, Pai, grave ou leve, Tu nos liberta, Tu nos perdoa de todos os nossos pecados em Jesus Cristo e nos dá uma nova vida. O passado, ele já não existe mais, por isso seu nome é passado. Existe o presente,
em que podemos viver dentro da tua vontade, Pai, e não cometermos mais os mesmos erros, os quais tu já nos perdoou. Agora é uma nova vida em Jesus Cristo, Pai. E tu nos tira também, Pai, da nossa mente, do nosso coração, todo sentimento de culpa. Muito obrigado, Pai. Somente no seu infinito amor, algo tão maravilhoso poderia acontecer. E por isso nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti resplandeça o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Até o nosso próximo estudo, se Deus assim o permitir. Que a paz esteja convosco, em nome de Jesus. Ao Deus único e verdadeiro, ao Deus todo-poderoso, ao Deus Criador, seja toda honra, toda glória, todo louvor e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor.